tinha um histórico de briga, de conflito pessoal ou demonstrava ciúmes da pessoa que foi excluída. Já existia uma tensão ali antes. E qual a conclusão que a fonte tira disso tudo? Ao sugerir essas perguntas, ela aponta para um resultado esperado? Sim, e de forma bem assertiva. A fonte afirma que as respostas a essas perguntas, na maioria das vezes, quase sempre é o termo usado, vão apontar para o mesmo padrão. Que padrão seria esse? Que a ação da liderança não teria sido um ato de disciplina justa, mas sim a manifestação da tal narrativa do narcisista. Ou seja, o uso de uma máscara religiosa, o uso da autoridade para tentar calar ou destruir alguém que eles veem como ameaça. E essa pessoa ameaçada é frequentemente descrita pela fonte como o escolhido de Deus. Nossa, E tudo isso, claro, sobre uma aparência de justiça. é uma interpretação bem forte, né? Bem polarizada. Basicamente desenha um cenário de vítima e agressor, onde o agressor usa a própria estrutura da religião como arma. Precisamente. A interpretação que o material traz não deixa muito espaço para meio termo ou áreas cinzentas, pelo menos nessas situações específicas que as perguntas analisam. A visão é essa: tem uma figura de poder agindo com motivação narcísica, inveja soberba contra outra pessoa, que geralmente é vista como genuinamente espiritual ou abençoada por Deus. Dentro dessa lógica, o texto oferece uma perspectiva sobre como isso termina. Oferece, sim, sobre o desfecho da situação, que seria... A revelação da verdade, imagino. Ligando com o que foi dito antes sobre as tramas não darem certo. Exato. A fonte coloca uma ênfase muito grande na crença de que a verdade, por mais escondida que esteja, uma hora vai vir à tona. Cita diretamente Jesus em Lucas 12,2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então a ideia central é que a farsa do narcisista espiritual tem prazo de validade. Isso. A mentira pode até prevalecer por um tempo, mas não resiste, no fim das contas, à luz da verdade. Essa é a aposta do texto. E como essa verdade se revelaria na visão do texto? Por ação humana? Intervenção divina? A fonte liga essa revelação à onisciência de Deus. Diz que Deus vê além da aparência, conhece as intenções reais do coração. E, nesse contexto, a promessa é de justiça divina. O texto acredita e afirma que Deus, no tempo certo, vai exaltar quem foi humilhado injustamente e vai resistir ao soberbo. Para fechar essa ideia, usa Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe uma expectativa clara de uma virada, uma vindicação futura feita por Deus, que vai consertar a injustiça. Entendi. E além de descrever o comportamento e as consequências, o texto tenta identificar a origem mais funda desse mal, dessa atitude narcísica que destrói. Sim, o material fala sobre a origem do mal que essa figura provoca e aponta para o que chama de uma dupla origem. Dupla origem? Como assim? O texto atribui a responsabilidade a duas fontes que agiriam juntas. Primeiro, a vontade de Satanás, que teria interesse em causar discórdia, injustiça, a queda das pessoas na comunidade de fé. Certo. E a segunda? E segundo, a sutileza daquele que se deixa usar por ele. Ou seja, tem uma influência espiritual externa, que o texto vê como maligna, mas essa influência precisa encontrar alguém disposto a agir de acordo com ela. Precisa de um colaborador humano. Ah, então é uma combinação de uma força externa com a escolha da pessoa de se alinhar a essa força. Exatamente. A pessoa que se deixa usar, segundo a descrição da fonte, é alguém que domina a arte do disfarce. Posa de santo, mantém aquela fachada impecável. Mas na realidade estaria servindo a outros interesses? Isso, servindo às trevas, como o texto coloca. É a hipocrisia usada como ferramenta espiritual do mal, entende? Entendo. E essa ideia do disfarce, da máscara, também tem apoio bíblico no texto. Tem. Para fundamentar essa noção de engano, de disfarce como tática do mal, a fonte cita 2 Coríntios 11,14. E não é maravilha,
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Faz sentido a lógica. A lógica apresentada é clara. Se a própria origem do mal pode parecer algo bom, luminoso, então não é surpresa que seus agentes humanos também possam adotar uma aparência de piedade, enquanto as ações deles são destrutivas e alinhadas com intenções ruins. O disfarce é parte essencial da estratégia, segundo o texto. Compreendido. Então, fazendo uma síntese rápida do que a gente explorou a partir dessa fonte. O narcisista espiritual é pintado como uma figura complexa, mestre em dissimular. Exato. Alguém que usa a linguagem da fé, aparência de zelo, de santidade, não por fé genuína, mas como um véu para esconder um núcleo de orgulho, vaidade, inveja. E muitas vezes com intenção de prejudicar ou controlar outros. E essa pessoa cria uma narrativa para justificar o que faz, mas essa narrativa, na visão do texto, está condenada a ser desmascarada pela verdade divina, que uma hora ou outra vai aparecer. É isso. O padrão que a fonte insiste em destacar e que tenta validar com os exemplos bíblicos é esse: a instrumentalização da religião, da aparência de piedade, não como expressão de fé, mas como arma para atacar, diminuir, excluir. E as motivações por baixo seriam sempre as mesmas que eles apontam nos exemplos bíblicos, né? Exato. Inveja do favor divino, que percebem no outro, medo de perder influência, orgulho ferido, desejo de controle. Lúcifer, Saulo, os fariseus, Herodes. Todos servem, na leitura da fonte, como espelhos desse mesmo comportamento que eles veem como atemporal. Fica bem claro que a análise do material é muito focada nessa dinâmica específica. Interpreta conflitos, especialmente em contextos de liderança religiosa, por essa lente do antagonismo. O líder narcisista espiritual contra a pessoa escolhida por Deus que vira alvo. Sem dúvida. E a forte ênfase na revelação final da verdade, na justiça divina, parece funcionar como um consolo, uma esperança para quem se vê ou se identifica como vítima nessa narrativa que o texto apresenta. É uma perspectiva que oferece um quadro de interpretação bem específico para quem passou por experiências de exclusão, perseguição ou que sentiu como injustiça dentro da sua comunidade de fé. Sim, ela valida essa experiência, conecta com um padrão que a fonte diz ser bíblico, teológico, dando um sentido e uma promessa de resolução futura. A análise é claramente voltada para fornecer essa lente interpretativa. Bom, chegamos ao final da nossa análise deste material específico. A fonte, a narrativa do narcisista, constrói um perfil bem incisivo dessa figura, né? Usando uma mistura de caracterização psicológica, moral, exemplos bíblicos interpretados por essa ótica. E um método de identificação baseado naquelas perguntas direcionadas para situações de conflito. Isso. A mensagem central que fica é essa da falsidade escondida atrás da piedade. E a convicção de que a verdade divina, no final, vence a mentira. Exato. O padrão que o texto repete é o da soberba e da inveja mascaradas de zelo religioso, levando a ações de ataque e exclusão que a fonte vê como injustas e que ecoariam as histórias bíblicas que eles revisitam. A atenção está sempre nessa dualidade, aparência externa versus essência interna. Performance religiosa versus a intenção real do coração, que só Deus conheceria plenamente, segundo o texto. Exatamente. E essa exploração toda nos deixa com uma questão para pensar, né? Uma reflexão que vem direto das ideias do material que a gente analisou. A fonte coloca uma ênfase muito grande em reconhecer esses padrões, a soberba disfarçada, a inveja camuflada e na confiança de que a verdade prevalece. Pensando nisso, e nas caracterizações, nos alertas do texto, que elementos, ou talvez que práticas sejam de discernimento individual, ou talvez algo cultivado coletivamente numa comunidade, poderiam ajudar nessa tarefa difícil de distinguir entre uma espiritualidade que seria autêntica, genuína. E uma piedade que talvez seja mais performática, mais focada em construir uma imagem, como essa que a fonte descreve como sendo do narcisista espiritual? Exato.
Fica aí uma provocação para nossa reflexão, derivada diretamente do que essa fonte nos apresentou.